Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O dia ainda não havia amanhecido completamente quando Marina atravessou o portão imponente da mansão. Seus passos eram silenciosos sobre a calçada de pedra portuguesa, e ela apertou a alça da mochila surrada contra o ombro, sentindo o peso da madrugada fria de São Paulo. Era seu 10º dia de trabalho naquela casa, e ainda não conseguia acreditar completamente que aquele lugar existia de verdade. Jardins imensos, uma piscina que parecia um lago, janelas enormes que refletiam a luz tímida do amanhecer. Tudo ali respirava um tipo de riqueza que ela só conhecia pela televisão. Marina tinha 23 anos, mas seu rosto carregava um cansaço que não condizia com a idade. Eram anos de luta, de acordar antes do sol, de trabalhar em 2, às vezes 3 lugares diferentes, apenas para conseguir pagar o aluguel do barraco na periferia da Zona Leste. Ela e a irmã mais nova, Jéssica, viviam apertadas naquele espaço minúsculo, mas era o que tinham. E agora, com Jéssica grávida de 5 meses e sem o pai da criança por perto, Marina sentia o peso da responsabilidade dobrar sobre seus ombros. Ela entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia. A cozinha estava silenciosa e o cheiro de café fresco indicava que Dona Irene, a governanta da casa, já havia começado o dia. Dona Irene era uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque perfeito, olhos penetrantes mas bondosos e uma postura que revelava décadas de experiência naquela profissão. Ela foi a única que recebeu Marina com alguma gentileza quando a jovem começou a trabalhar ali. "Bom dia, minha filha", disse Dona Irene, estendendo uma xícara de café para Marina. "Tome, você precisa de energia. Hoje tem muito trabalho pela frente." Marina aceitou a xícara com um sorriso tímido e agradeceu baixinho. Dona Irene era generosa assim, sempre com uma palavra amável, um gesto de cuidado. Era diferente do restante daquela casa, onde tudo parecia frio e distante, mesmo com tanto luxo ao redor. "Como está sua irmã?" perguntou Dona Irene, enquanto separava os produtos de limpeza para o dia. Marina suspirou, sentindo o nó familiar apertar no peito. "Ela está bem, dentro do possível, mas os exames estão caros demais, Dona Irene. Eu não sei como vou conseguir pagar tudo. O posto de saúde não tem vaga e a gravidez dela está sendo complicada. Precisa de acompanhamento, mas tudo é particular. Tudo custa uma fortuna." Dona Irene balançou a cabeça com compreensão. "Eu sei como é, minha filha. A vida não é fácil para gente que nasce sem nada nas mãos. Mas você é forte, Marina. Eu vejo isso em você. Deus vai abrir um caminho, pode acreditar." Marina queria acreditar, mas a fé estava ficando difícil de manter. Eram tantas contas, tantas preocupações. E agora, naquela casa enorme e vazia, ela se sentia ainda mais perdida, porque aquela mansão, mesmo com todo o seu esplendor, respirava uma tristeza profunda. Havia algo de muito errado ali, algo que Marina ainda não conseguia compreender totalmente. Dona Irene quebrou o silêncio. "Você deve estar se perguntando por que a casa está tão quieta, né?" Marina assentiu, sem saber se deveria ou não fazer perguntas sobre a vida dos patrões. A governanta suspirou fundo e baixou a voz, como se compartilhasse um segredo doloroso. "A menina, a Sofia, está no hospital. Faz quase 1 mês já. Ela tem uma doença no sangue, muito grave. Os médicos dizem que ela precisa de uma transfusão urgente, mas o tipo sanguíneo dela é raríssimo. Eles estão procurando em todos os bancos de sangue do país, mas até agora nada." Marina sentiu o coração apertar. Uma criança. Ela nem sabia que havia uma criança na casa. Nunca tinha visto nenhuma foto, nenhum brinquedo espalhado. Nada que indicasse a presença de alguém tão pequeno ali. "Quantos anos ela tem?" perguntou Marina, com a voz embargada. 5 anos, respondeu Dona Irene, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Uma menina linda, cheia de vida, de risada fácil. Mas agora está lá, naquele hospital frio, lutando para sobreviver. O Senhor Roberto, o pai dela, vai todos os dias. Volta para casa destruído. E a Dona Cristina, a mãe, praticamente mora no hospital.
Eles estão desesperados, Marina. Desesperados de verdade. Marina ficou em silêncio, absorvendo aquela informação. De repente, toda a frieza daquela casa fazia sentido. Não era arrogância ou indiferença. Era dor. Era medo. Era o silêncio pesado de quem está à beira de perder o que há de mais precioso. E não tem nada que possa ser feito? Perguntou Marina quase num sussurro. Dona Irene balançou a cabeça. Só se encontrarem alguém com o mesmo tipo sanguíneo. Mas é tão raro, Marina. Tão raro. Chamam de Bombay ou algo assim. Os médicos disseram que é um tipo que quase ninguém tem. É como procurar uma agulha num palheiro. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tipo sanguíneo raro. Aquelas palavras ecoaram dentro dela com uma força estranha. Ela se lembrou de anos atrás, quando teve que fazer exames de sangue depois de um acidente de moto. O médico do posto de saúde havia ficado surpreso com o resultado e pediu que ela anotasse, que guardasse aquela informação porque era importante. Era um tipo raro, ele disse, muito raro. Ela até tinha anotado num papel que guardava na carteira, mas nunca deu muita importância. Afinal, o que aquilo mudaria na sua vida? Dona Irene, começou Marina com a voz trêmula, esse tipo sanguíneo... Como é mesmo o nome? Bombay. Por quê? Marina engoliu em seco. Eu acho que tenho esse tipo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dona Irene virou-se lentamente para Marina, os olhos arregalados, a xícara de café tremendo em sua mão. O que você disse? Marina abriu a mochila com dedos trêmulos e procurou a carteira. De dentro dela tirou um papel amarelado, dobrado, várias vezes. Era o resultado dos exames de anos atrás. Ela desdobrou com cuidado e mostrou para Dona Irene. A governanta pegou o papel e leu, os olhos percorrendo as linhas com urgência. Quando terminou, ela olhou para Marina como se estivesse vendo um milagre acontecer bem na sua frente. Meu Deus do céu, sussurrou Dona Irene. Meu Deus do céu, Marina. Você pode salvar a vida da menina. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Salvar a vida de alguém. Ela, Marina, que nunca teve nada, que sempre foi invisível, que passava pelos lugares sem que ninguém sequer notasse sua presença. De repente, ela tinha nas veias algo que poderia mudar tudo. Mas eu sou só a empregada, disse Marina, e sua voz saiu fraca, incerta. Eles nem sabem que eu existo. Por que iriam querer meu sangue? Dona Irene segurou as mãos de Marina com força. Não importa quem você é, minha filha. O que importa é que você tem a chance de salvar uma vida preciosa. Você vai falar com o Sr. Roberto hoje mesmo. Ele vai chegar do hospital daqui a pouco. Você vai mostrar esse papel para ele e vai oferecer sua ajuda. Marina sentiu o medo tomar conta. E se não der certo? E se eles não aceitarem? E se... Dona Irene a interrompeu. Não tem e se, Marina. Isso aqui é maior do que qualquer medo que você possa sentir. É sobre vida e morte. É sobre uma menina que quer voltar para casa, que quer brincar, que quer crescer. Você vai fazer isso. E eu vou estar do seu lado. Marina assentiu, ainda tremendo, ainda assustada, mas sentindo algo novo crescer dentro dela. Não era coragem, não exatamente. Era algo mais profundo. Era a compreensão súbita de que, às vezes, a vida coloca você exatamente onde precisa estar, mesmo que você não entenda o porquê. As horas seguintes passaram num borrão. Marina limpou a casa como sempre fazia, mas sua mente estava longe dali. Ela pensava na menina do hospital, na dor daqueles pais, na possibilidade absurda de que ela, justamente ela, pudesse fazer alguma diferença. Era quase meio-dia, quando Roberto Almeida entrou pela porta da frente. Marina o viu de longe e seu coração disparou. Ele era um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros começando a ficar grisalhos nas têmporas. Usava um terno caro, mas estava amassado, como se tivesse sido vestido com pressa. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, e havia uma expressão de derrota absoluta estampada em cada linha de sua face. Dona Irene se aproximou de Marina e sussurrou. Agora. Você vai falar com ele agora. Marina sentiu as pernas tremerem, mas obedeceu.
Ela se aproximou timidamente e Dona Irene chamou a atenção de Roberto. Senhor Roberto, disse a governanta com voz firme, preciso que o senhor ouça algo muito importante. Roberto parou e olhou para elas, claramente exausto demais para se importar com qualquer coisa que não fosse sua filha. Dona Irene, eu realmente não tenho cabeça para nada agora. É sobre a Sofia, insistiu Dona Irene. É sobre a transfusão. Aquilo chamou a atenção dele imediatamente. Seus olhos se fixaram em Dona Irene com uma intensidade quase desesperada. O que tem sobre a transfusão? Dona Irene empurrou Marina gentilmente para a frente. A Marina aqui, a nova funcionária da limpeza, tem o tipo sanguíneo da Sofia. Roberto ficou completamente imóvel. Ele olhou para Marina como se estivesse tentando processar aquelas palavras, como se elas fossem ditas num idioma que ele não compreendia completamente. O quê? Marina, com a voz trêmula, estendeu o papel com o resultado dos exames. Eu fiz exames há alguns anos e o médico disse que meu tipo sanguíneo era muito raro. Eu não sabia o que isso significava, mas eu tenho aqui. Está escrito. Roberto pegou o papel com mãos trêmulas. Ele leu uma vez, depois leu novamente, e então olhou para Marina como se ela fosse um fantasma, uma aparição, algo impossível de existir. Isso é real. É, senhor, respondeu Marina. Eu não sei se serve, mas se puder ajudar a sua filha, eu quero fazer isso. Roberto continuou olhando para ela e Marina viu algo que nunca tinha visto no rosto de um homem rico. Ela viu lágrimas. Ela viu esperança. Ela viu algo quebrando dentro dele. Você faria isso. Você doaria seu sangue para ela. Marina assentiu. Sim, senhor. Eu faria. Roberto cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Eram soluços profundos, descontrolados, de alguém que estava carregando o peso do mundo nos ombros e, de repente, via uma luz no fim do túnel. Dona Irene se aproximou e colocou a mão no ombro dele, também emocionada. Quando Roberto finalmente conseguiu se controlar, ele olhou para Marina com uma gratidão que era quase palpável. Eu não sei quem você é, disse ele com a voz rouca. Eu não sei o que você faz aqui, eu nem sabia que você existia até 2 minutos atrás. Mas você pode salvar minha filha. Você pode devolver minha menina para mim. Ele pegou o celular com dedos trêmulos e ligou imediatamente para o hospital. Marina ouviu a conversa em fragmentos. Roberto explicava sobre o resultado dos exames, sobre a possibilidade de uma doadora compatível, sobre a urgência de confirmar tudo o mais rápido possível. Quando desligou, ele se virou para Marina. Eu vou te levar para o hospital agora. Você vai fazer exames mais detalhados. Se der compatibilidade, a transfusão pode ser feita ainda essa semana. Por favor, me diga que você está falando sério. Me diga que você não vai desistir. Marina olhou nos olhos daquele homem e viu toda a vulnerabilidade do mundo. Não era mais um patrão rico e distante. Era um pai desesperado. Era um ser humano quebrado pela dor. Eu não vou desistir, senhor, disse Marina. Eu prometo. Roberto assentiu e, num gesto inesperado, segurou as mãos de Marina. Obrigado. Obrigado. Eu não sei como agradecer. Dona Irene assistia a tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina sentia que estava vivendo um sonho, algo irreal, algo grande demais para sua vida pequena e difícil. Minutos depois, Marina estava no banco de couro do carro de luxo de Roberto, sendo levada para um dos hospitais mais caros e sofisticados de São Paulo. Ela olhava pela janela, vendo a cidade passar, e se perguntava como tudo havia mudado tão rápido. Ontem, ela era invisível. Hoje, ela era a esperança de uma família inteira. O hospital era imenso, moderno, impecável. Marina nunca havia pisado num lugar assim. Ela foi levada diretamente para o setor de hematologia, onde uma equipe de médicos a esperava. Roberto explicou tudo rapidamente, e os médicos examinaram o papel que Marina havia trazido. Vamos fazer uma bateria completa de exames, explicou um dos médicos, um homem de jaleco branco e olhar sério. Se realmente houver compatibilidade total, podemos realizar a transfusão em 48 horas. Marina assentiu e foi conduzida para uma sala de coleta.
Ela sentiu as agulhas entrarem em seu braço, sentiu o sangue sendo retirado, e pensou em como era estranho que aquele líquido vermelho que corria em suas veias pudesse significar a diferença entre a vida e a morte de alguém. Enquanto esperava os resultados, Roberto a levou até o quarto onde Sofia estava internada. Ele parou na porta e olhou para Marina. Você quer conhecer ela? Marina hesitou. Não sabia se era apropriado, se era certo. Mas algo dentro dela queria ver a menina. Queria colocar um rosto naquela esperança que estava carregando. Pode ser. Eles entraram no quarto. Era um ambiente claro, cheio de equipamentos médicos, e numa cama pequena estava Sofia. Marina sentiu o coração apertar. A menina era tão pequena, tão frágil. Seus cabelos castanhos estavam espalhados no travesseiro branco, e sua pele tinha uma palidez assustadora. Mas quando ela abriu os olhos e viu o pai, um sorriso iluminou seu rosto. Papai, disse Sofia, com voz fraca, mas cheia de amor. Você voltou. Roberto se aproximou e beijou a testa da filha com uma ternura que fez os olhos de Marina arderem. Voltei, minha princesa, e trouxe uma amiga muito especial para conhecer você. Sofia olhou para Marina com curiosidade. Quem é você? Marina se aproximou devagar e sorriu. Meu nome é Marina, e eu vim aqui porque quero muito ajudar você a melhorar. Sofia deu um sorriso fraco. Você é bonita. Seus olhos são brilhantes. Marina sentiu as lágrimas chegarem. Obrigada, Sofia. Você também é linda. Naquele momento, Marina soube que faria qualquer coisa para salvar aquela menina. Não era mais sobre um trabalho, sobre ser funcionária de uma casa rica. Era sobre algo muito maior. Era sobre a vida. Roberto e Marina saíram do quarto pouco depois e ele a levou até a sala de espera. Ali, sentada numa poltrona, estava Cristina, a mãe de Sofia. Ela era uma mulher elegante, de cabelos loiros perfeitamente penteados, roupas de grife e um olhar frio que avaliou Marina de cima a baixo com desconfiança imediata. Roberto explicou rapidamente a situação e Cristina ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela olhou para Marina com uma expressão que era difícil de decifrar. Então você é a empregada. Marina sentiu o sangue gelar. Não havia gratidão naquele tom. Havia algo próximo do desprezo. Sim, senhora. Eu trabalho na casa de vocês. Cristina assentiu lentamente. Bem, se você realmente pode ajudar minha filha, eu agradeço. Mas espero que você entenda seu lugar nessa história. Roberto olhou para a esposa com um misto de surpresa e decepção. Cristina, pelo amor de Deus, ela pode salvar a vida da nossa filha. Cristina desviou o olhar. Eu sei disso, Roberto, mas não vamos misturar as coisas. Ela está fazendo o que é certo e nós pagaremos por isso. Nada mais. Marina sentiu a humilhação queimar em seu peito, mas não disse nada. Ela apenas baixou os olhos e esperou. Roberto, visivelmente constrangido, tocou o ombro de Marina. Ignore isso. Por favor. Você está fazendo algo incrível. Marina apenas assentiu, mas algo havia mudado dentro dela. Ela percebeu que, mesmo salvando uma vida, ainda seria vista apenas como a empregada. Ainda seria invisível aos olhos daquele mundo. As horas seguintes foram de espera angustiante. Marina foi liberada para voltar para casa, com a promessa de que seria chamada assim que os resultados dos exames ficassem prontos. Roberto insistiu em levá-la de carro até a periferia, e quando eles chegaram no barraco onde Marina morava, ele ficou em silêncio, claramente chocado com a pobreza que via. É aqui que você mora. Marina assentiu, sentindo vergonha. É, senhor. Não é muito, mas é o que eu tenho. Roberto olhou ao redor, vendo as ruas esburacadas, as casas amontoadas, o lixo acumulado nas esquinas. E você vem da sua casa até a minha todos os dias. De ônibus. De ônibus, senhor. São 3 conduções. Leva quase 2 horas. Roberto fechou os olhos e balançou a cabeça. Marina, eu não sabia. Eu nunca prestei atenção. Eu nunca pensei em quem eram as pessoas que trabalhavam na minha casa. Marina deu um sorriso triste. Ninguém nunca pensa, senhor. Ele olhou para ela com uma expressão nova. Havia respeito ali.
Havia reconhecimento. Eu vou mudar isso. Eu prometo. Marina desceu do carro e entrou em casa. Jéssica estava deitada no sofá velho, a barriga já bem saliente, e olhou para a irmã com surpresa. Mari, o que aconteceu? Por que você voltou de carro? Quem era aquele homem? Marina sentou-se ao lado da irmã e contou tudo. Jéssica ouviu em silêncio, os olhos arregalados, e quando Marina terminou, ela apertou a mão da irmã com força. Você vai salvar uma menina, Mari, você. Minha irmã. Marina sorriu, mas havia algo pesado em seu coração. Eu vou, Jé. Mas eu não sei o que vem depois disso. 2 dias depois, o telefonema chegou. Era Roberto, com a voz cheia de emoção. Marina, os exames deram positivo. Você é compatível. Totalmente compatível. A transfusão vai acontecer amanhã. Marina sentiu o coração disparar. Amanhã, eu vou te buscar de manhã cedo. E Marina, obrigado. Do fundo do meu coração, obrigado. Marina desligou o telefone e olhou para Jéssica, que estava esperando com ansiedade. Deu certo, Jé. Deu certo. As 2 irmãs se abraçaram e choraram juntas, sem saber que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. No dia seguinte, Marina estava novamente no hospital. Ela foi preparada para a transfusão, e os médicos explicaram todo o procedimento. Seria rápido, disseram, e ela poderia sentir um pouco de fraqueza. Depois, mas nada grave. Marina deitou-se na maca e fechou os olhos. Ela pensou em Sofia, naquela menina pequena e frágil que lutava para viver. Pensou em Roberto, naquele pai desesperado. E pensou em si mesma, em como às vezes a vida coloca você exatamente onde precisa estar. A transfusão durou algumas horas. Marina sentiu uma tontura crescente, mas se manteve firme. Quando terminou, os médicos a levaram para um quarto para descansar, enquanto Sofia recebia o sangue em outro setor do hospital. Roberto entrou no quarto onde Marina estava e sentou-se ao lado da cama. Ele segurou a mão dela e Marina viu lágrimas em seus olhos. Você salvou minha filha, disse ele com a voz embargada. Você deu a ela uma chance de viver. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca. Marina sorriu fracamente. Eu só fiz o que era certo, senhor. Roberto balançou a cabeça. Não, Marina. Você fez muito mais do que isso. Você fez algo que a maioria das pessoas nunca faria. E eu quero que você saiba que, a partir de agora, você não é mais apenas uma funcionária para mim. Você é alguém muito especial. Marina não sabia o que dizer. Ela apenas apertou a mão dele de volta e fechou os olhos, sentindo o cansaço tomar conta. Nas horas seguintes, Sofia começou a reagir positivamente à transfusão. Sua cor voltou, sua respiração melhorou, e os médicos anunciaram que o pior havia passado. Ela estava se recuperando. Roberto correu para o quarto de Marina e deu a notícia. Marina chorou de alívio e gratidão, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia feito algo realmente importante com sua vida. Mas ela não sabia que aquela doação de sangue era apenas o começo. Não sabia que o vínculo criado naquele dia mudaria tudo. Não sabia que a vida que ela conhecia estava prestes a ser transformada de maneiras que ela jamais poderia imaginar. E enquanto Sofia se recuperava no hospital, abraçada pela mãe e pelo pai, Marina voltou para sua casa humilde na periferia, carregando no peito uma sensação estranha de que algo maior estava apenas começando. Quando Marina chegou em casa naquela noite, ainda fraca da transfusão, encontrou Jéssica esperando ansiosa na porta. A irmã mais nova a ajudou a entrar, preparou um chá quente e sentou-se ao lado dela no sofá velho. Me conta tudo, Mari, como foi? Marina tomou um gole do chá e sentiu o calor descer pela garganta. Ela contou sobre o hospital, sobre como ficou deitada naquela maca, sentindo seu sangue sendo retirado para salvar uma vida. Contou sobre o olhar de Roberto, cheio de gratidão. E contou sobre Cristina, aquela mulher elegante e fria que a olhava com desprezo. Jéssica franziu a testa. Ela não te agradeceu. Marina balançou a cabeça. Ela não precisa me agradecer, Jé. Eu não fiz isso por agradecimento. Mas é injusto, Mari.
protestou Jéssica. Você salvou a filha dela. Marina suspirou. Ela sempre soube qual era seu lugar no mundo. Não, adiantava sonhar com o reconhecimento de pessoas que viviam em outra realidade. Eu só quero que a menina fique bem, disse Marina. O resto não importa. Mas importava. No fundo, Marina sabia que importava, porque algo havia mudado dentro dela naquele dia. Ela tinha olhado nos olhos de Sofia e visto pureza, inocência, uma vida inteira pela frente. Os dias seguintes foram estranhos. Marina voltou ao trabalho na mansão, ainda se recuperando da transfusão. Dona Irene a tratava com cuidado especial, preparando refeições nutritivas. Roberto, quando passava por ela nos corredores, sempre parava para perguntar como ela estava. Cristina, por outro lado, mal olhava na sua direção. E quando o fazia, era com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Uma semana depois da transfusão, Roberto anunciou que Sofia receberia alta hospitalar no dia seguinte. A notícia encheu a casa de uma energia diferente. Dona Irene passou o dia inteiro preparando tudo, limpando, organizando, enchendo os quartos de flores frescas. Marina também trabalhou com dedicação especial. Ela queria que tudo estivesse perfeito para Sofia. Queria que a menina chegasse em casa e sentisse que estava num lugar cheio de amor e cuidado. Naquela noite, quando Marina estava prestes a ir embora, Roberto a chamou na sala de estar. Ela entrou timidamente, ainda não acostumada a ser notada naquela casa. Marina, sente-se, por favor, disse Roberto, apontando para uma das poltronas luxuosas. Marina hesitou, mas Roberto insistiu, e ela obedeceu, sentindo-se desconfortável naquele sofá macio demais. Eu queria falar com você antes da Sofia chegar amanhã, começou Roberto, e sua voz estava carregada de emoção. Eu sei que você só trabalha aqui há poucas semanas, mas para o que você fez pela minha filha, isso é muito mais do que um simples emprego. Marina não sabia o que dizer, então apenas ouviu. Eu quero te dar uma gratificação, uma quantia que reflita a importância do que você fez, e quero que você saiba que sempre terá um lugar aqui nessa casa. Marina sentiu os olhos arderem. Senhor Roberto, eu não preciso de dinheiro. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Roberto balançou a cabeça. Não, Marina. Você fez o que poucas pessoas fariam. Você deu algo de si mesma sem pedir nada em troca. Isso é raro. Ele estendeu um envelope para Marina. Ela pegou com mãos trêmulas e, quando abriu, viu uma quantia que fez seu coração disparar. Era mais dinheiro do que ela ganhava em 6 meses de trabalho. Era o suficiente para pagar todos os exames de Jéssica. Eu não posso aceitar isso, sussurrou Marina, mas sua voz não tinha convicção. Pode sim, insistiu Roberto, e vai aceitar. Pela sua irmã, pelos exames que ela precisa. Por você. Marina olhou para o envelope e depois para Roberto. E então, pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, ela desabou. As lágrimas vieram quentes e rápidas, e ela chorou de alívio, de gratidão, de cansaço acumulado. Roberto se aproximou e colocou a mão no ombro dela num gesto paternal. Você é uma pessoa incrível, Marina. Não deixe ninguém te fazer pensar o contrário. Marina enxugou as lágrimas e assentiu. Obrigada, Sr. Roberto. De coração. Quando Marina saiu da mansão naquela noite, ela segurava o envelope contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Era a possibilidade de respirar. Era a chance de cuidar de Jéssica. No dia seguinte, Marina chegou ao trabalho mais cedo do que nunca. Ela queria estar lá quando Sofia chegasse. Dona Irene também estava ansiosa, andando de um lado para o outro, verificando se tudo estava perfeito. Quando o carro chegou, Marina estava na cozinha, mas ouviu a agitação. Ouviu a voz de Roberto, a de Cristina, e então uma risada cristalina, a risada de uma criança. Marina sentiu o coração aquecer. Dona Irene apareceu na cozinha com os olhos brilhando. Ela chegou, Marina. A menina chegou. Quer ir ver. Marina hesitou. Não sabia se era apropriado. Mas Dona Irene a pegou pela mão e a puxou até a sala de estar. Ali, no meio daquele ambiente luxuoso, estava Sofia. Ela estava mais corada, mais forte, usando um vestido rosa cheio de babados. E quando viu Marina,
Seus olhos se iluminaram. Marina, gritou Sofia, e correu até ela com os bracinhos abertos. Marina se ajoelhou e recebeu o abraço da menina, sentindo aquele corpinho pequeno e quente contra o seu. Sofia cheirava a shampoo de bebê e esperança. Você veio me ver, disse Sofia, olhando para Marina com aqueles olhos grandes e brilhantes. Vim sim, respondeu Marina com a voz embargada. Queria saber como você está. Eu tô ótima, declarou Sofia, com a empolgação típica das crianças. O papai disse que você me ajudou a ficar boa. É verdade. Marina olhou para Roberto, que assistia à cena com um sorriso no rosto. É verdade sim, Sofia. Eu fiquei muito feliz em poder ajudar você. Sofia segurou o rosto de Marina com as mãozinhas. Você é minha amiga agora. Marina sentiu as lágrimas virem novamente, mas segurou. Sou sim sua amiga. Cristina observava tudo de longe, com aquela expressão fechada que Marina já conhecia. Havia desconforto ali. Havia desaprovação. Mas Sofia estava feliz, e Roberto parecia comovido. Então Marina decidiu não se importar. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Sofia procurava Marina constantemente. Queria que ela brincasse, que contasse histórias, que ficasse por perto. E Marina, apesar de saber que aquilo não era parte de suas funções, não conseguia negar nada àquela criança. Ela contava histórias inventadas sobre princesas que venciam dragões, sobre meninas corajosas que salvavam reinos inteiros. Sofia ouvia tudo com atenção absoluta, os olhos brilhando. Você inventa histórias muito bonitas, Marina, disse Sofia um dia, enquanto as duas estavam sentadas no jardim. Você é tipo uma fada. Marina riu. Não sou fada não, Sofia. Sou só uma pessoa comum. Mas você fez mágica, insistiu Sofia. O papai disse que você me salvou. Isso não é mágica. Marina tocou o rosto da menina com ternura. Foi amor, Sofia. Não, mágica. Foi amor. E naquele momento, Marina percebeu que era verdade. Ela amava aquela criança. Era um amor espontâneo, puro, sem expectativas. Mas nem tudo eram flores. Cristina observava o vínculo crescente entre Sofia e Marina com cada vez mais tensão. E uma tarde, quando Roberto não estava em casa, ela chamou Marina na sala. Preciso falar com você, disse Cristina, com voz fria e autoritária. Marina entrou na sala com o coração apertado. Sim, senhora. Cristina olhou para ela com aqueles olhos azuis e gelados. Eu agradeço pelo que você fez pela minha filha. De verdade. Mas preciso que você entenda uma coisa. Você é uma funcionária desta casa. E funcionários têm seu lugar. Sofia é uma criança e está confusa agora, mas isso vai passar. Então eu preciso que você mantenha distância. Faça seu trabalho, mas não se envolva emocionalmente com ela. Marina sentiu algo quebrar dentro dela. Mas a senhora não entende. A Sofia gosta de mim. Ela... Cristina a interrompeu. Não importa do que ela gosta agora. Ela é uma criança e vai superar isso. Mas se você continuar alimentando essa proximidade, vai criar uma dependência que não é saudável. Para nenhuma das duas. Marina engoliu, em seco. Eu só quero o bem da menina, senhora. Eu também, respondeu Cristina, e pela primeira vez Marina viu algo próximo da vulnerabilidade em seus olhos. Eu também quero o bem da minha filha. E sei que, no fundo, você está sendo gentil. Mas o mundo não funciona assim. As pessoas têm seus lugares. E quanto antes Sofia aprender isso, melhor. Marina assentiu, sem saber o que mais dizer. Ela saiu daquela sala sentindo um peso enorme no peito, porque sabia que Cristina estava errada. O mundo não precisava funcionar assim. Mas também sabia que não tinha poder para mudar nada. Naquela noite, Marina voltou para casa mais cedo do que o habitual. Jéssica notou imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu, Mari? Marina contou tudo. Contou sobre o vínculo com Sofia, sobre o amor que sentia pela menina, sobre a ordem de Cristina para manter distância. E contou sobre como aquilo doía, porque pela primeira vez em muito tempo ela tinha sentido que importava para alguém. Jéssica abraçou a irmã com força. Você importa, Mari.
Você sempre importou, não deixa essa mulher te fazer acreditar no contrário. Mas Marina sabia que não era tão simples, porque no mundo em que vivia, ela era invisível. E por mais que Roberto a tratasse com respeito, por mais que Sofia a amasse, a verdade era que ela sempre seria a empregada. E empregadas não têm voz, não têm escolha, apenas obedecem. E assim, com o coração partido e os olhos cheios de lágrimas não derramadas, Marina adormeceu naquela noite, sem saber que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira tortura silenciosa para Marina. Ela cumpria suas tarefas na mansão com a mesma dedicação de sempre, mas agora havia uma barreira invisível entre ela e Sofia. Sempre que a menina se aproximava, Marina precisava encontrar uma desculpa para se afastar. Sempre que Sofia pedia para que ela contasse uma história, Marina precisava dizer que tinha muito trabalho, e cada vez que fazia isso, sentia um pedaço de seu coração se partir. Sofia não entendia. Como poderia entender? Para ela, Marina era sua amiga, a pessoa que havia salvado sua vida, que lhe dava carinho e atenção. E agora, de repente, Marina estava fria, distante, sempre ocupada demais. A confusão nos olhos da menina era uma faca que girava no peito de Marina a cada instante. Dona Irene observava tudo com uma tristeza profunda. Ela conhecia a natureza daquele conflito, sabia o que Cristina havia exigido e via como aquilo estava machucando tanto Marina quanto Sofia. Mas ela também sabia que era apenas uma funcionária, e funcionários não questionam as ordens dos patrões, por mais injustas que fossem. Você está fazendo a coisa certa, disse Dona Irene uma manhã, enquanto preparavam o café da manhã juntas. Eu sei que dói, mas você está protegendo seu emprego, protegendo sua vida. Marina mexia o café com força excessiva, tentando conter as lágrimas. Mas e ela, Dona Irene? E a Sofia? Ela não entende por que eu estou fazendo isso. Ela deve achar que eu não gosto mais dela. Dona Irene suspirou fundo. Crianças são resilientes, Marina. Ela vai superar. Com o tempo, ela vai esquecer. Mas Marina não acreditava nisso. E, no fundo, não queria que Sofia esquecesse. Porque aquilo que havia entre elas era real, era puro, era verdadeiro. E Marina sabia, com cada fibra de seu ser, que o que Cristina estava fazendo era errado. Roberto, por sua vez, estava dividido. Ele notava a mudança no comportamento de Marina. Via como sua filha sofria com aquele afastamento súbito, mas também enfrentava a pressão constante de Cristina. Todas as noites, a esposa falava sobre limites, sobre hierarquias sociais, sobre a importância de Sofia crescer entendendo seu lugar no mundo. Ela é apenas uma criança, Roberto, dizia Cristina, enquanto se preparava para dormir. Está confundindo gratidão com afeto, mas isso vai passar. Quanto menos contato ela tiver com a empregada, mais rápido isso vai acabar. Roberto queria discordar. Queria dizer que sua filha não estava confusa, que o amor que Sofia sentia por Marina era genuíno e que não havia nada de errado nisso. Mas ele estava cansado. Cansado das brigas, cansado da tensão constante. Cansado de tentar fazer todos felizes e falhar miseravelmente em todos os sentidos. Então ele se calava, e ao se calar, permitia que a injustiça continuasse. Mas Sofia não era como os adultos. Sofia não sabia se calar, não sabia esconder suas emoções, não sabia fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. A menina começou a mudar. O sorriso que havia iluminado a casa desde sua volta do hospital começou a desaparecer. Ela comia menos, brincava menos, ficava horas sentada no jardim apenas olhando para o nada. Uma tarde, Cristina encontrou a filha chorando baixinho no quarto. A mãe se aproximou e sentou-se na cama ao lado dela. — O que foi, meu amor? Por que está chorando? Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão. — A Marina não gosta mais de mim, mamãe. Cristina sentiu um aperto no peito, mas manteve a voz firme. — Claro que ela gosta de você, Sofia. Ela só está ocupada trabalhando. Mas ela não fala mais comigo, protestou Sofia, e sua voz era pura angústia infantil.
Ela não conta mais histórias, não brinca mais. Toda vez que eu chego perto, ela vai embora. Eu fiz alguma coisa errada, mamãe. Eu devo ter feito alguma coisa muito errada para ela me tratar assim. Cristina abraçou a filha, sentindo uma culpa que não queria admitir. Você não fez nada de errado, minha filha. Nada. É que as pessoas têm suas vidas. A Marina tem sua família, seus problemas. Ela não pode ficar aqui brincando com você o tempo todo. Sofia se afastou e olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e tristes. Mas eu preciso dela, mamãe. Eu preciso. E naquelas palavras simples de uma criança de 5 anos estava uma verdade que Cristina não queria encarar. Sua filha realmente precisava de Marina. Não por capricho, não por teimosia, mas por algo mais profundo. Sofia havia criado um vínculo emocional forte com aquela mulher, e o rompimento abrupto daquele vínculo estava causando danos que eram impossíveis de ignorar. Mas Cristina não sabia como lidar com aquilo. Ela havia sido criada num mundo onde as coisas tinham seu lugar, onde as pessoas sabiam suas posições, onde fronteiras sociais não eram cruzadas. E ver sua filha quebrando todas essas regras a assustava profundamente. Naquela mesma noite, durante o jantar, Sofia mal tocou na comida. Roberto tentou animá-la. Perguntou sobre seus brinquedos favoritos, sugeriu que assistissem a um filme juntos. Mas Sofia apenas balançava a cabeça, os olhos fixos no prato vazio. Depois que colocaram Sofia para dormir, Roberto confrontou Cristina na sala de estar. Ela não está bem, Cristina. Você vê isso, não vê? Cristina serviu-se de um vinho tinto e bebeu um gole antes de responder. Ela está numa fase difícil. É normal. Vai passar. Isso não é normal, retrucou Roberto, e havia frustração em sua voz. Nossa filha está sofrendo, ela está infeliz. E nós sabemos exatamente por quê. Cristina virou-se para ele com os olhos brilhando. Então o que você quer, Roberto? Que eu deixe minha filha criar uma dependência emocional com a empregada? Que ela cresça achando que não existem diferenças sociais? Que o mundo é um lugar justo onde todo mundo pode ser amigo de todo mundo? Eu quero que você deixe nossa filha ser feliz, disse Roberto, e sua voz estava cansada. Eu quero que você veja que o que a Marina fez por nós vai muito além de trabalho. Ela salvou a vida da nossa filha, Cristina. Ela deu seu próprio sangue. E agora você quer tratá-la como se ela fosse invisível. Eu não a trato como invisível, defendeu-se Cristina. Eu pago o salário dela. Dei uma gratificação generosa. Mas isso não significa que ela pode se tornar parte da família. As coisas não funcionam assim. Por que não? Perguntou Roberto genuinamente confuso. Por que não podem funcionar assim? Cristina não tinha resposta para aquilo. Ou talvez tivesse, mas não soubesse como articulá-la. Então ela apenas virou as costas e saiu da sala, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos e sua culpa. As semanas passaram e a situação só piorou. Sofia começou a ter pesadelos, acordava, no meio da noite chorando, chamando por Marina. Durante o dia ela ficava apática, sem interesse por nada. Os brinquedos que antes a encantavam agora estavam esquecidos num canto. Os livros que ela adorava permaneciam fechados. Roberto levou a filha a um pediatra, que fez uma série de exames físicos e não encontrou nada de errado. Então, ele sugeriu uma consulta com uma psicóloga infantil. Cristina relutou, mas acabou concordando. A psicóloga, uma mulher de meia-idade chamada doutora Helena, conversou longamente com Sofia. Depois pediu para falar com os pais sozinha. Sua filha está passando por uma crise emocional séria, explicou a doutora com o rosto grave. Não é algo físico, mas psicológico. Ela se sente abandonada por alguém que considera muito importante. Roberto e Cristina trocaram olhares. A doutora continuou. Sofia mencionou repetidamente uma pessoa chamada Marina. Ela diz que Marina era sua amiga, mas que agora não quer mais falar com ela. Isso está causando um impacto profundo na autoestima da criança. Ela está internalizando esse afastamento como rejeição pessoal, como se ela não fosse digna de amor. Cristina engoliu em seco. Mas Marina é apenas nossa funcionária. Sofia não pode criar esse tipo de dependência. A doutora olhou para Cristina com uma expressão que não julgava, mas questionava.
Crianças não entendem de hierarquias sociais, Sr. Almeida. Elas entendem de afeto, de presença, de cuidado. E quando alguém oferece isso a elas e depois retira de repente, o impacto emocional pode ser devastador. Roberto passou a mão pelo rosto. O que devemos fazer, doutora? A doutora suspirou. Idealmente, restabelecer o contato com essa pessoa. Mas se isso não for possível, então precisamos de um trabalho psicológico intensivo para ajudar Sofia a processar essa perda de forma saudável. Quando saíram do consultório, Roberto estava visivelmente abalado. Cristina, por outro lado, mantinha o rosto impassível, mas por dentro estava em tumulto. Ela nunca imaginou que sua decisão de afastar Marina pudesse causar tanto dano a Sofia. Aquela noite foi uma das mais difíceis da vida de Roberto. Ele ficou acordado até tarde, sentado no quarto de Sofia, observando a filha dormir. A menina tinha um semblante triste mesmo no sono, os lábios entreabertos como se fossem soltar um suspiro de tristeza a qualquer momento. Ele amava aquela criança mais do que qualquer coisa no mundo. E estava falhando com ela. Estava escolhendo manter a paz conjugal em vez de garantir a felicidade de sua filha. E essa percepção era como veneno em suas veias. No dia seguinte, Roberto procurou Marina na cozinha. Ela estava lavando louças e, quando o viu, ficou visivelmente tensa. Marina, posso falar com você? Sim, senhor, respondeu ela, secando as mãos no avental. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas semanas. Havia olheiras profundas sob seus olhos e sua postura estava curvada, derrotada. Eu sei que a Cristina pediu para você manter distância da Sofia, começou ele, e Marina assentiu em silêncio. E eu sei que você tem obedecido, mas a Sofia não está bem, Marina. Ela está sofrendo muito com esse afastamento. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem vir, mas as segurou. Eu sei, senhor. Eu vejo. Eu também estou sofrendo. Roberto olhou para ela com uma mistura de respeito e tristeza. Você realmente gosta dela, não é? Eu amo ela, senhor, disse Marina, e não havia hesitação em sua voz. Eu amo aquela menina como se ela fosse minha própria filha, e me afastar dela está me matando por dentro. Roberto fechou os olhos. Eu não sei o que fazer, Marina. Minha esposa acha que isso é necessário. Ela tem medo de que Sofia crie uma dependência emocional de você. Mas a psicóloga disse que o afastamento está causando danos sérios. Então deixa eu voltar a estar perto dela, implorou Marina, esquecendo por um momento seu lugar de funcionária. Por favor, senhor Roberto, deixa eu cuidar dela como antes. Eu prometo que não vou ultrapassar nenhum limite. Eu só quero que ela seja feliz. Roberto abriu os olhos e olhou para Marina com uma expressão torturada. Eu queria poder fazer isso, Marina. De verdade. Mas a Cristina, ela não vai aceitar. E eu não posso criar uma guerra em casa. Não agora. Marina sentiu o coração afundar. Então o que vai acontecer com a Sofia? Roberto balançou a cabeça. Não sei. A psicóloga sugeriu terapia. Vamos tentar isso. E com o tempo talvez ela supere. Mas e se ela não superar? Perguntou Marina com voz trêmula. E se ela continuar sofrendo? O que o senhor vai fazer? Roberto não tinha resposta. Ele apenas tocou o ombro de Marina num gesto de solidariedade impotente e saiu da cozinha, deixando-a sozinha com sua dor. Dona Irene, que havia testemunhado a conversa de longe, se aproximou e abraçou Marina. A jovem finalmente desabou, chorando nos braços da governanta como uma criança. Não é justo, Dona Irene. Não é justo com ela, não é justo comigo. Eu sei, minha filha, eu sei, mas a vida raramente é justa para gente como nós. As coisas continuaram a piorar. Sofia parou de comer direito e começou a perder peso. Ela não queria ir à escola, não queria brincar, não queria fazer nada. Apenas ficava deitada no quarto ou sentada no jardim, mergulhada numa tristeza que era assustadora de se ver numa criança tão pequena. Os médicos começaram a falar em depressão infantil. Prescreveram medicamentos, sugeriram mudanças na rotina, mas nada parecia funcionar. Sofia estava definhando diante dos olhos de todos, e ninguém sabia como reverter aquilo.
Uma noite, durante mais uma discussão acalorada entre Roberto e Cristina, Sofia teve um ataque de pânico. Ela começou a hiperventilar, a chorar descontroladamente, gritando que queria Marina, que precisava da Marina, que não aguentava mais. Roberto a segurou nos braços, tentando acalmá-la, e quando finalmente ela adormeceu exausta, ele olhou para Cristina com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era raiva, era decepção, era desespero. "Isso tem que acabar", disse ele com voz firme. "Nossa filha está se destruindo, e é por nossa causa." Cristina estava pálida, visivelmente abalada com o ataque de Sofia. "Eu não sabia que ia ficar assim tão grave." "Bem, agora você sabe", respondeu Roberto. "E nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos deixar Marina voltar a estar próxima da Sofia." Cristina balançou a cabeça. "Não posso fazer isso, Roberto. Não posso simplesmente voltar atrás e admitir que estava errada. Então, prefere ver nossa filha definhar. Prefere vê-la sofrer. Isso é mais importante para você do que admitir um erro." "Não é sobre admitir erro", gritou Cristina, e havia lágrimas em seus olhos. "É sobre o que é, certo? É sobre ensinar nossa filha a viver no mundo real. Um mundo onde pessoas têm seus lugares." "Que mundo real é esse, Cristina?", retrucou Roberto. "Um mundo onde somos todos tão miseráveis que não podemos amar quem queremos amar. Um mundo onde uma criança não pode ter carinho de alguém só porque essa pessoa trabalha pra gente. Isso é o mundo real. Ou é só crueldade disfarçada de tradição?" Cristina não respondeu. Ela apenas saiu do quarto e trancou-se no banheiro, onde chorou sozinha por horas. Na manhã seguinte, Roberto tomou uma decisão que sabia que se arrependeria. Mas ele estava desesperado, sem opções, acuado por todos os lados. Ele chamou Marina na sala de estar e, com o coração pesado, disse as palavras que mudariam tudo. "Marina, eu não sei como dizer isso." Marina já sabia. Ela podia ver nos olhos dele, podia sentir no ar. E ainda assim, quando as palavras vieram, foi como uma facada. "Eu vou ter que te dispensar." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina ficou parada, processando aquela informação, tentando entender se havia ouvido corretamente. "O senhor está me demitindo?", perguntou ela com voz fraca. Roberto não conseguia olhar para ela. "Sim, eu sinto muito, Marina, de verdade. Mas é complicado. A situação em casa está insustentável. A Cristina acha que, se você não estiver aqui, Sofia vai superar isso mais rápido. Vai parar de perguntar por você. Vai parar de sofrer." Marina sentiu as pernas fraquejarem. "Mas eu não fiz nada de errado. Eu só tentei cuidar dela. Só tentei amá-la." "Eu sei", disse Roberto, e havia lágrimas em seus olhos. "E eu nunca vou esquecer o que você fez por nós. Você salvou minha filha. Mas agora, do jeito que as coisas estão, eu não tenho escolha." Marina engoliu em seco. "Quando? A partir de hoje. Eu vou te pagar 3 meses de salário como indenização e te dar cartas de recomendação. E se você precisar de qualquer coisa mesmo, você pode me ligar." Marina balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. "Eu não quero dinheiro, Sr. Roberto. Eu quero ficar perto da Sofia. Eu quero poder cuidar dela, ver ela feliz." Roberto cobriu o rosto com as mãos. "Eu também quero isso, Marina. Eu também quero. Mas eu não posso fazer isso agora. Eu não posso." Marina olhou para aquele homem, viu toda sua fraqueza, toda sua covardia, e sentiu uma mistura de pena e raiva. Ele estava escolhendo a paz do casamento em vez da felicidade da filha. Estava escolhendo o caminho fácil em vez do caminho certo. "Tá bom", disse Marina com voz fria. "Eu vou embora. Mas o senhor vai ter que explicar para Sofia por que eu fui embora. O senhor vai ter que olhar nos olhos dela e mentir, porque eu não fiz nada de errado, e o senhor sabe disso." Roberto não respondeu. Ele apenas entregou a ela um envelope com dinheiro e baixou a cabeça, incapaz de enfrentar o julgamento silencioso nos olhos daquela mulher que havia salvado sua filha. Marina pegou suas coisas, despediu-se de Dona Irene, que chorou abraçada nela, e saiu daquela mansão pela última vez. Ela não olhou para trás.
Não podia, porque se olhasse, sabia que desmoronaria. Quando chegou em casa, Jéssica a recebeu assustada. O que aconteceu, Mari? Por que você está aqui tão cedo? Marina deixou a mochila cair no chão e se sentou no sofá velho. Ele me demitiu, Jé. Ele me demitiu. Como assim? Por quê? Você não fez nada de errado. Marina contou tudo. Contou sobre Cristina, sobre as ordens de manter distância, sobre o sofrimento de Sofia, sobre a decisão covarde de Roberto. E enquanto contava, chorava, porque aquela dor era real, era profunda, era insuportável. Jéssica abraçou a irmã e deixou que ela chorasse. E enquanto Marina chorava, algo dentro dela se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo. Porque ela percebeu que havia dado tudo de si, havia amado com todas as forças, e ainda assim não havia sido suficiente. Porque no final, ela sempre seria apenas a empregada, a invisível, a descartável. Naquela noite, Marina mal dormiu. Ela pensava em Sofia, imaginava a menina acordando no dia seguinte e descobrindo que ela havia ido embora. Imaginava a confusão, a dor, a sensação de abandono. E aquela imagem a torturava de uma forma que nenhuma dor física jamais poderia fazer. Enquanto isso, na mansão dos Almeida, Roberto subia as escadas para o quarto de Sofia com o coração pesado. Ele sabia que teria que contar para a filha que Marina havia ido embora, e não sabia como fazer isso sem destruí-la ainda mais. Quando entrou no quarto, Sofia estava acordada, olhando pela janela. "Bom dia, minha princesa", disse ele, forçando um sorriso. "Bom dia, papai", respondeu Sofia com voz fraca. "Cadê a Marina?" Roberto sentou-se na cama e respirou fundo. "Filha, eu preciso te contar uma coisa. A Marina, ela não vai mais trabalhar aqui." Sofia virou-se para ele com os olhos arregalados. "Por quê?" "Porque ela conseguiu outro emprego, um emprego melhor. E ela teve que ir embora." Sofia começou a chorar. Mas ela não se despediu de mim. Ela não disse tchau. Roberto abraçou a filha, sentindo o próprio coração se despedaçar. "Ela quis dizer, minha filha. Mas tudo aconteceu muito rápido." Sofia soluçou contra o peito do pai. "Ela me prometeu que era minha amiga. Ela prometeu. E agora ela foi embora sem nem falar comigo. Eu devo ter feito alguma coisa muito ruim, papai. Muito ruim mesmo." Roberto segurou o rosto da filha. "Não, meu amor. Você não fez nada de errado. Nada. A Marina te ama muito. Mas às vezes as pessoas precisam ir embora mesmo quando não querem." Mas Sofia não acreditava. E naquele momento, algo se quebrou dentro daquela criança de 5 anos. A confiança, a inocência, a crença de que o mundo era um lugar seguro. Tudo isso desmoronou, deixando apenas dor e confusão. E enquanto Roberto abraçava sua filha chorando, ele sabia, no fundo de sua alma, que havia cometido o maior erro de sua vida. Os dias que se seguiram à partida de Marina foram os mais sombrios que aquela casa já havia vivido. Sofia entrou num estado de apatia profunda que assustava até os médicos. Ela não chorava mais, não reclamava, não pedia nada. Apenas existia, num estado de silêncio perturbador. Cristina tentava se aproximar da filha, oferecia presentes, propunha passeios, mas Sofia a olhava com olhos vazios e virava o rosto. Era como se a menina tivesse erguido um muro ao seu redor, e ninguém conseguia atravessá-lo. Roberto voltou a levar Sofia à psicóloga, e desta vez a doutora Helena foi mais direta em sua avaliação. "Sua filha está passando por um luto, Sr. Almeida. Um luto real, profundo. Para ela, Marina não foi apenas embora. Marina a abandonou. E isso, para uma criança que já havia passado por um trauma recente com a doença, é devastador." "Mas o que eu faço?" perguntou Roberto, desesperado. "Como eu faço minha filha voltar a ser feliz?" A doutora Helena o olhou com seriedade. "Honestamente, Sr. Almeida, acho que a única solução real seria trazer Marina de volta. Mas imagino que isso não seja uma opção." Roberto ficou em silêncio. Não era uma opção, ou pelo menos Cristina não permitiria que fosse. "Então vamos precisar de um trabalho terapêutico intensivo", continuou a doutora.
Sessões frequentes, possivelmente medicação se o quadro não melhorar. E muito, muito amor e paciência de vocês. Roberto assentiu, mas sabia que amor e paciência não seriam suficientes. Porque o que Sofia precisava, o que ela queria desesperadamente era Marina. E ele havia tirado isso dela. Em casa, a tensão entre Roberto e Cristina atingiu níveis insustentáveis. Eles mal conversavam, e quando o faziam, era apenas para discutir sobre Sofia. Roberto culpava Cristina pela situação, e Cristina se defendia dizendo que apenas estava protegendo a filha de uma dependência perigosa. "Você não estava protegendo ninguém", gritou Roberto uma noite, depois que Sofia se recusou a comer novamente. "Você estava protegendo seu orgulho, seu senso distorcido de superioridade. E agora nossa filha está pagando o preço." Cristina o encarou com olhos flamejantes. "Eu fiz o que achava certo. Eu fiz o que qualquer mãe responsável faria. Como eu poderia saber que ela ia reagir assim?" "Você foi avisada?" retrucou Roberto. "A psicóloga te disse. Eu te disse. Até a dona Irene te disse. Mas você não quis ouvir, porque ouvir significaria admitir que você estava errada. E Cristina Almeida nunca está errada, não é?" Cristina sentiu as lágrimas virem, mas as segurou. "Não fala comigo assim, Roberto. Eu também estou sofrendo. Também estou desesperada vendo minha filha assim." "Então faça alguma coisa", implorou Roberto. "Deixa eu trazer Marina de volta. Deixa ela voltar a estar perto da Sofia. Por favor." Cristina balançou a cabeça. "Não posso fazer isso. Não posso simplesmente voltar atrás. O que as pessoas vão pensar? O que vão dizer? Quem se importa com o que as pessoas vão pensar?" explodiu Roberto. "Nossa filha está doente, ela está definhando, e você está preocupada com o que a sociedade vai dizer." "As coisas não são tão simples assim", disse Cristina, mas sua voz estava fraca, insegura. "São sim", respondeu Roberto. "São exatamente assim de simples. Você escolhe sua filha ou escolhe seu orgulho. Não dá para escolher os dois." Cristina não respondeu. Ela apenas saiu da sala, deixando Roberto sozinho com sua frustração e seu desespero crescentes. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marina tentava reconstruir sua vida. Ela conseguiu outro emprego, dessa vez numa lanchonete, ganhando menos da metade do que ganhava na casa dos Almeida. O trabalho era pesado, as horas eram longas, mas pelo menos a mantinha ocupada o suficiente para não pensar tanto em Sofia. Mas as noites eram as piores, porque à noite, quando tudo ficava quieto, Marina se via assombrada por memórias. O riso de Sofia, o jeito como a menina segurava sua mão, as histórias que contavam juntas. Tudo aquilo voltava com uma intensidade dolorosa e Marina chorava até dormir. Jéssica tentava consolar a irmã, mas sabia que não havia palavras que pudessem curar aquela dor. Marina havia perdido mais do que um emprego. Havia perdido uma criança que amava como filha. E esse tipo de perda não se supera facilmente. Uma tarde, 3 semanas depois da demissão, Dona Irene apareceu na casa de Marina. A jovem ficou surpresa ao ver a governanta ali na periferia, claramente desconfortável com o ambiente, mas determinada. "Dona Irene, o que a senhora está fazendo aqui?" A governanta entrou e sentou-se no sofá velho. "Eu precisava te ver, Marina. Precisava te contar como as coisas estão." E então Dona Irene contou tudo. Contou sobre o estado de Sofia, sobre como a menina não comia, não brincava, não sorria. Contou sobre as brigas entre Roberto e Cristina, sobre como a casa havia se tornado um lugar de tristeza e tensão. Contou sobre como todos sentiam falta de Marina, até mesmo Cristina, embora jamais admitisse. Marina ouviu tudo com o coração apertado. "E a Sofia, ela está muito mal." "Muito mal", confirmou Dona Irene. "Ela não é mais a mesma criança. É como se a luz dentro dela tivesse se apagado. Os médicos dizem que ela está com depressão." "Depressão, Marina? Uma criança de 5 anos. Marina cobriu o rosto com as mãos. "Eu quero ajudar. Eu quero estar lá para ela. Mas o senhor Roberto me mandou embora. Ele escolheu a paz da casa, em vez de escolher ela."
Dona Irene segurou as mãos de Marina. Eu sei, minha filha. E ele está se arrependendo. Eu vejo nos olhos dele. Ele está se destruindo de culpa. Mas ele não sabe como voltar atrás. Ele não sabe como consertar o que fez. Marina limpou as lágrimas. E o que a senhora quer que eu faça? Que eu volte e implore por meu emprego de volta. Que eu me humilhe. Não, respondeu Dona Irene. Eu quero que você espere. Eu vim aqui para te dizer que ainda não acabou, Marina. Essa história ainda não terminou. Roberto ama a filha dele mais do que qualquer coisa. E cedo ou tarde, ele vai fazer a escolha certa. E quando fizer, você precisa estar pronta. Marina olhou para a governanta com uma mistura de esperança e medo. E se ele não fizer? E se ele continuar escolhendo o caminho fácil? Então Sofia vai definhar, disse Dona Irene, com brutal honestidade. E ele vai ter que viver com isso pelo resto da vida. Mas eu acredito que ele não vai deixar isso acontecer. Eu acredito que, no fundo, ele é um homem bom, só está perdido agora. Dona Irene ficou mais alguns minutos, conversou com Jéssica, perguntou sobre a gravidez e depois foi embora. Mas suas palavras ficaram ecoando na mente de Marina. Ainda não acabou. Essa história ainda não terminou. E Marina, contra toda lógica, contra toda razão, começou a acreditar nisso. De volta à mansão, Roberto estava no limite. Ele havia tentado de tudo para animar Sofia. Levou-a ao parque, ao cinema, comprou brinquedos novos, contratou palhaços para festas. Mas nada funcionava. Sofia apenas existia num estado de ausência que era aterrorizante. Uma noite ele acordou com o som de choro. Levantou-se e foi até o quarto de Sofia, onde encontrou a filha sentada na cama, abraçada ao travesseiro, chorando baixinho. Minha filha, o que foi? Sofia olhou para ele com aqueles olhos grandes e tristes. Eu sonhei com a Marina, papai. Ela estava me chamando, dizendo que me amava, mas quando eu tentava ir até ela, ela desaparecia. E eu ficava sozinha, sempre sozinha. Roberto sentou-se na cama e abraçou a filha. Você não está sozinha, meu amor. Eu estou aqui. Sua mãe está aqui. Sofia se afastou e olhou para ele com uma intensidade que o assustou. Mas eu quero a Marina, papai. Eu preciso dela. Por que ela foi embora? Eu fiz ela ir embora. Não, protestou Roberto. Você não fez nada. Foi culpa minha. Toda a culpa é minha. Então traz ela de volta, implorou Sofia. Por favor, papai, traz a Marina de volta. Eu prometo que vou comer direito. Prometo que vou ser uma boa menina. Só traz ela de volta. Roberto sentiu algo quebrar dentro dele naquele momento. Vendo sua filha implorar, vendo a dor nos olhos dela, ele percebeu que não podia mais continuar assim. Não podia mais escolher o orgulho de Cristina em vez da felicidade de Sofia. Não podia mais ser covarde. Eu vou trazer, prometeu ele, e sua voz estava firme pela primeira vez em semanas. Eu vou trazer Marina de volta, eu prometo. Sofia o abraçou com força. Promete mesmo, papai. Promete. Prometo, repetiu Roberto. E dessa vez, ele sabia que não ia quebrar essa promessa. No dia seguinte, Roberto confrontou Cristina. Não foi uma discussão, foi uma declaração. Eu vou buscar Marina e trazer ela de volta. Com você ou sem você. Com seu apoio ou sem ele. Eu não me importo mais, nossa filha está morrendo por dentro e eu não vou ficar parado vendo isso acontecer. Cristina ficou pálida. Roberto, você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente... Eu posso sim, interrompeu ele. E vou fazer. Porque no final das contas, Cristina, nada importa mais do que nossa filha. Não seu orgulho, não as convenções sociais, não o que as pessoas vão pensar. Nada. Só ela importa. Cristina olhou para o marido e viu uma determinação que nunca tinha visto antes. E naquele momento, ela percebeu que havia perdido. Não a discussão, não o controle, mas sim a ilusão de que poderia continuar vivendo num mundo onde as coisas tinham lugares fixos e imutáveis. Tá bom, disse ela, com voz fraca. Faça o que achar que tem que fazer. Roberto assentiu e, sem dizer mais nada, saiu da casa. Ele tinha uma promessa a cumprir, e nada ia impedi-lo de fazer isso. Roberto dirigiu pelas ruas de São Paulo com uma determinação que há muito tempo não sentia.
Ele tinha apenas o endereço que constava na ficha de funcionária de Marina. E enquanto se aproximava da periferia da Zona Leste, a realidade daquela mulher começou a se revelar diante de seus olhos de forma brutal. As ruas eram esburacadas, o esgoto corria a céu aberto em alguns pontos, as casas eram amontoadas umas sobre as outras, construções inacabadas misturadas com barracos de madeira. Crianças brincavam descalças na rua, e o cheiro de lixo misturado com comida se espalhava pelo ar. Era um mundo completamente diferente do que ele conhecia, um mundo que ele tinha certeza que existia, mas que nunca havia realmente visto de perto. Quando finalmente encontrou o endereço, Roberto estacionou o carro e ficou olhando para aquela construção pequena, com paredes de tijolos aparentes e telhado de zinco. Era ali que Marina morava. Ali que ela voltava todos os dias depois de limpar sua mansão imensa. A comparação era tão gritante que Roberto sentiu vergonha. Ele desceu do carro e bateu na porta. Jéssica atendeu com a barriga de grávida já bem saliente e ficou surpresa ao ver aquele homem de terno e gravata na porta de sua casa. "Posso ajudar?" perguntou ela com cautela. "Eu sou Roberto Almeida, eu preciso falar com a Marina." Jéssica ficou tensa imediatamente. "O senhor é o patrão que demitiu minha irmã." Roberto baixou a cabeça. "Sim, e vim aqui para pedir que ela volte." Jéssica riu, mas era um riso amargo. "O senhor demitiu ela sem ela ter feito nada de errado. Ela salvou a vida da sua filha e o senhor jogou ela na rua. E agora vem aqui pedir para ela voltar. Que cara de pau." "Eu sei", disse Roberto, e sua voz estava carregada de arrependimento. "Eu sei que eu fui covarde, eu sei que eu fiz a coisa errada, mas minha filha está sofrendo e a Marina é a única pessoa que pode ajudar. Por favor, deixa eu falar com ela." Jéssica o encarou por um longo momento, avaliando, julgando. Então suspirou e abriu a porta. "Entra. Mas se você magoar minha irmã de novo, eu juro que não vai ter dinheiro no mundo que vai te proteger de mim." Roberto entrou na casa pequena. Tudo era simples, desgastado, mas limpo e organizado. Marina estava sentada no sofá velho, usando roupas simples, o cabelo preso num rabo de cavalo. Quando o viu, ficou imóvel, como se estivesse vendo um fantasma. "Senhor Roberto", sussurrou ela, levantando-se lentamente. "Marina", disse ele, e sua voz estava cheia de emoção. "Eu preciso falar com você." Jéssica cruzou os braços. "Eu vou ficar aqui. O que você tem para dizer? Pode dizer na minha frente." Roberto assentiu. "Tudo bem." Ele se virou para Marina e respirou fundo. "Eu vim te pedir desculpas. Eu fiz a coisa mais covarde que um pai poderia fazer. Eu coloquei a paz da minha casa acima da felicidade da minha filha. Eu te demiti mesmo sabendo que você não tinha feito nada de errado. E agora a Sofia está definhando, Marina. Ela não come, não dorme direito, não brinca. Os médicos dizem que ela está com depressão. Depressão infantil, por causa de mim. Por causa da minha covardia." Marina sentiu as lágrimas virem, mas se manteve firme. "E o que o senhor quer que eu faça?" "Eu quero que você volte", disse Roberto. "Não como empregada, não como funcionária, mas como alguém essencial para a vida da minha filha, alguém que ela ama e que precisa. Eu vou pagar o que você quiser. Vou te dar qualquer condição. Mas por favor, Marina, volte. Ajude minha filha a voltar a ser feliz." Marina olhou para Jéssica, que balançou a cabeça desaprovando. "Mari, você não pode simplesmente voltar. Ele te machucou, te demitiu. E agora vem aqui implorando porque precisa de você. E quando a mulher dele mandar de novo, ele vai te jogar fora outra vez." Roberto olhou para Jéssica. "A Cristina não vai se meter mais. Eu já deixei claro para ela que dessa vez quem manda sou eu. E se ela não gostar, ela sabe onde fica a porta." Jéssica arqueou as sobrancelhas, surpresa com a firmeza dele. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Ela olhava para aquele homem que havia lhe causado tanta dor e via sinceridade em seus olhos, mas também via fraqueza. Via alguém que havia falhado uma vez e poderia falhar novamente. "Se eu voltar", começou Marina com voz firme, "não vai ser do jeito que era antes.
Eu não vou aceitar ser tratada como invisível. Eu não vou aceitar que me mandem ficar longe da Sofia. E eu não vou aceitar ser demitida de novo só porque a sua esposa acha que eu não tenho meu lugar. Roberto assentiu vigorosamente. Você vai ter todo o respeito que merece. Você vai poder estar perto da Sofia sempre que ela precisar. E ninguém mesmo vai te mandar embora de novo. Eu dou minha palavra. Marina olhou para a irmã que ainda estava desconfiada, mas não se opôs mais. Tá bom, disse Marina finalmente. Eu volto. Mas não por você, não pelo dinheiro. Eu volto pela Sofia, porque eu amo aquela menina. E porque eu sei que ela precisa de mim. Roberto cobriu o rosto com as mãos e deixou que as lágrimas viessem. Obrigado. Obrigado, Marina. Você não sabe o quanto isso significa. Marina pegou sua mochila e olhou para Jéssica. Eu volto antes do jantar, tá? E qualquer coisa mesmo, eu te ligo. Jéssica abraçou a irmã. Toma cuidado, Mari. E não deixa eles te pisarem de novo. Não vou deixar, prometeu Marina. Ela seguiu Roberto até o carro. Quando entrou naquele veículo de luxo de novo, sentiu um déjà-vu estranho. Era como se o tempo tivesse voltado. Mas agora tudo era diferente. Ela era diferente, mais forte, mais consciente do seu valor. Durante o trajeto até a mansão, Roberto contou tudo. Contou sobre as noites que Sofia passava chorando, sobre os pesadelos, sobre como a menina havia implorado para que ele trouxesse Marina de volta. E Marina ouvia tudo com o coração apertado, imaginando o sofrimento daquela criança que amava tanto. Quando chegaram à mansão, Marina sentiu um misto de familiaridade e estranheza. Aquele lugar havia sido seu local de trabalho, mas também havia sido o lugar onde havia encontrado um amor verdadeiro e profundo por uma criança. Dona Irene estava na cozinha quando os viu entrar. A governanta deixou cair a colher que segurava e correu para abraçar Marina, chorando de alegria. Graças a Deus você voltou. Graças a Deus. Marina abraçou a governanta com força. Como ela está, Dona Irene? Mal, minha filha. Muito mal. Mas agora que você voltou, tudo vai melhorar. Eu sei que vai. Roberto olhou para Marina. Ela está no quarto. Você quer subir agora? Marina assentiu, o coração batendo acelerado. Sim. Ela subiu as escadas devagar, cada degrau pesando como uma eternidade. Quando chegou à porta do quarto de Sofia, parou e respirou fundo. Então bateu levemente. Pode entrar, disse uma voz fraca lá de dentro. Marina abriu a porta e entrou. Sofia estava deitada na cama, olhando para o teto, com o rosto pálido e os olhos fundos. Quando viu Marina, a menina ficou completamente imóvel, como se não acreditasse no que estava vendo. Marina, sussurrou ela. Oi, Sofia, disse Marina com a voz embargada. Eu voltei. Sofia continuou olhando para ela, sem se mover. Você voltou mesmo. Ou eu tô sonhando de novo. Marina se aproximou da cama e sentou-se ao lado da menina. Não é sonho, meu amor, é de verdade. Eu voltei. E então Sofia desmoronou. Ela se jogou nos braços de Marina e começou a chorar desesperadamente, soluçando tão forte que seu corpo inteiro tremia. Marina a segurou com força, chorando junto, acariciando os cabelos da menina, sussurrando palavras de conforto. Eu pensei que você tinha me abandonado. Chorou Sofia. Eu pensei que você não gostava mais de mim. Nunca, disse Marina com convicção. Eu nunca te abandonei. Eu nunca deixei de gostar de você. Eu te amo, Sofia. Eu te amo muito. Então por que você foi embora? Perguntou Sofia, o rosto ainda enterrado no peito de Marina. Marina olhou para cima e viu Roberto parado na porta, observando a cena com lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque às vezes os adultos fazem coisas erradas, explicou Marina. Às vezes, eles têm medo e tomam decisões ruins. Mas eu nunca quis ir embora. E agora eu tô aqui. E não vou embora de novo, eu prometo. Promete mesmo. Prometo de verdade. Sofia apertou Marina com mais força ainda, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se a soltasse. E Marina deixou que a menina segurasse por quanto tempo precisasse. Porque sabia que aquele abraço estava curando algo quebrado dentro de Sofia.
Estava devolvendo a ela a confiança, a segurança, o amor que havia sido arrancado de forma tão brutal. Roberto saiu discretamente do quarto e desceu as escadas. Cristina estava na sala sentada na poltrona com um copo de vinho na mão. Quando o viu, ela o olhou com uma expressão difícil de decifrar. Você trouxe ela de volta. Trouxe, respondeu Roberto. E ela vai ficar, com você ou sem você. Cristina tomou um gole do vinho e ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou. Eu subi no quarto dela há pouco. Vi as duas. Vi como a Sofia estava agarrada nela. E percebi que você estava certo. Eu estava errada. Roberto ficou surpreso. Era a primeira vez que ouvia Cristina admitir um erro tão abertamente. Eu não sei como lidar com isso, continuou Cristina, e sua voz estava vulnerável de um jeito que Roberto raramente via. Eu fui criada num mundo onde as coisas tinham ordem, onde cada pessoa tinha seu lugar. E ver minha filha amando alguém que não é da nossa classe, isso me assusta. Porque eu não sei como encaixar isso na minha visão de mundo. Roberto sentou-se ao lado da esposa. Talvez você não precise encaixar. Talvez você só precise aceitar que o mundo é maior do que as regras que te ensinaram, que o amor não respeita a classe social e que nossa filha encontrou em Marina algo real, algo verdadeiro. E negar isso a ela seria a maior crueldade que poderíamos cometer. Cristina limpou uma lágrima que escapou. Eu só quero que ela seja feliz. Eu só quero que minha filha seja feliz. Então deixa Marina fazer isso por ela, disse Roberto. Deixa Marina trazer de volta a luz que estava apagada. E com o tempo, talvez você até entenda o que Sofia vê nela. Cristina não respondeu, mas havia uma mudança em seus olhos, uma abertura, uma possibilidade. Nas semanas seguintes, a transformação em Sofia foi nada menos que milagrosa. A menina voltou a comer, voltou a brincar, voltou a sorrir. O brilho em seus olhos retornou, e com ele veio uma alegria que havia sido perdida. Marina estava sempre por perto, contando histórias, brincando no jardim, ajudando com a lição de casa. E Sofia florescia sob aquela atenção e amor. Mas a transformação não se limitava a Sofia. A própria dinâmica da casa mudou. Roberto passou a ver Marina de uma forma completamente nova, não como funcionária, mas como parte essencial da estrutura emocional de sua família. Ele conversava com ela, pedia sua opinião sobre decisões relacionadas a Sofia e respeitava suas sugestões. Cristina, por sua vez, começou a observar Marina mais de perto, e quanto mais observava, mais via coisas que a incomodavam. Mas não da forma que esperava. Via bondade genuína, via paciência infinita, via um amor desinteressado que ela, Cristina, lutava para oferecer à própria filha. E essa percepção era dolorosa, mas também reveladora. Uma tarde, Cristina encontrou Marina no jardim com Sofia. As duas estavam rindo e Sofia estava ensinando Marina a fazer uma coroa de flores. Cristina ficou observando de longe e algo dentro dela se moveu. Uma inveja, sim, mas também uma admiração relutante. Ela se aproximou lentamente. Posso participar? Perguntou com voz hesitante. Sofia e Marina olharam para ela com surpresa. Sofia assentiu. Pode sim, mamãe. Cristina sentou-se na grama, algo que ela nunca fazia, e começou a ajudar com as flores. Era desajeitado, suas mãos não estavam acostumadas com aquele tipo de trabalho manual, mas ela tentou. E enquanto tentava, ela olhava para Marina e via como a mulher lidava com Sofia. O cuidado, a atenção, o amor puro que emanava de cada gesto. Você é boa com ela, disse Cristina de repente, surpreendendo até a si mesma. Marina olhou para ela, também surpresa. Obrigada, senhora Cristina. Não, disse Cristina, balançando a cabeça. Obrigada, não. É a verdade. Você é boa com minha filha de um jeito que eu não sei ser. E eu estava com medo disso, com medo de que ela te amasse mais do que me ama. Marina ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Cristina continuou. Mas eu percebi algo. O amor não é uma competição. Sofia pode me amar e te amar também. E talvez eu precise aprender com você. Aprender a ser mais presente, mais carinhosa, mais como você é com ela. Marina sentiu os olhos arderem.
Senhora Cristina, a Sofia te ama muito. Ela sempre vai te amar. Você é a mãe dela. Cristina sorriu tristemente. Mas você é algo mais, não é? Você é a mãe do coração dela. E naquelas palavras havia uma rendição, uma aceitação, uma mudança profunda que marcava o início de algo novo. Os meses passaram e a vida na mansão dos Almeida se transformou completamente. Marina não era mais tratada como empregada. Ela tinha seu próprio quarto, comia com a família, participava de todas as decisões relacionadas a Sofia. E a menina floresceu de formas que ninguém poderia ter previsto. Uma noite, durante o jantar, Sofia fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Marina, por que você não mora aqui para sempre? Por que você tem que ir embora todo dia? Marina olhou para Roberto e Cristina, sem saber como responder. Roberto limpou a garganta. Na verdade, Sofia, eu estava pensando nisso e conversei com sua mãe. E nós queríamos fazer uma proposta para Marina. Marina olhou para ele com curiosidade. Nós queremos te adotar legalmente, disse Roberto, e sua voz estava firme, mas emocionada. Não como funcionária, não como babá, mas como filha, como parte desta família. Porque você já é parte dela, Marina. E queremos oficializar isso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina ficou olhando para Roberto como se não tivesse entendido as palavras. O senhor quer me adotar, sussurrou ela. Queremos, corrigiu Cristina, e pela primeira vez, desde que Marina a conhecera, havia calor em sua voz. Você salvou nossa filha de duas formas, Marina. Salvou seu corpo com seu sangue e salvou sua alma com seu amor. Você não é funcionária. Você é família. Marina cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Eram lágrimas de choque, de alegria, de alívio, de uma felicidade tão grande que não cabia dentro dela. Sofia saltou da cadeira e correu para abraçar Marina. Você vai ser minha irmã de verdade. Marina abraçou a menina, ainda chorando. Eu já sou sua irmã, meu amor. Já sou faz tempo. Roberto se levantou e se aproximou. Então você aceita. Marina olhou para aquela família, para aquelas pessoas que haviam lhe causado dor, mas também lhe oferecido amor, e viu uma chance de ter algo que nunca teve. Uma família de verdade, um lugar onde pertencer. Eu aceito, disse ela, com a voz embargada. Eu aceito, sim. O processo de adoção não foi simples. Houve burocracia, papelada, audiências no fórum. Houve momentos em que parecia que nunca seria aprovado, que os juízes não entenderiam aquela situação incomum. Mas Roberto contratou os melhores advogados e lutou com todas as forças. Houve também resistência de parte da sociedade, de amigos da família Almeida, que não entendiam como um casal rico poderia adotar uma adulta e, ainda por cima, alguém que havia sido sua empregada. Fofocas circularam pelos clubes exclusivos, comentários maldosos foram feitos em festas elegantes. Mas Roberto e Cristina se mantiveram firmes, enfrentando cada crítica com a cabeça erguida. E Marina também, descobrindo dentro de si uma força que não sabia possuir. Durante todo esse período, Marina continuou morando na mansão, mas agora com um status completamente diferente. Ela tinha voz nas decisões, participava das refeições como membro da família, e Sofia a apresentava para todos como sua irmã do coração. Jéssica acompanhou tudo de perto, ainda desconfiada no início, mas gradualmente vendo que aquela família realmente estava mudando, realmente estava abrindo espaço para sua irmã de forma genuína. 9 meses depois da primeira vez que Marina havia atravessado aquele portão como funcionária da limpeza, ela o atravessou novamente. Mas dessa vez, era como filha adotiva de Roberto e Cristina Almeida. Legalmente, oficialmente, definitivamente. A festa que organizaram foi pequena, apenas família próxima e amigos mais íntimos. Marina usava um vestido simples, mas bonito, e Sofia não largava sua mão. Jéssica também estava lá, já com a filha recém-nascida nos braços, uma menina que haviam chamado de Clara. Roberto fez um discurso emocionado. Hoje não é um dia comum. Hoje é o dia em que nossa família se completa de verdade.
Marina nos ensinou que família não é definida por sangue ou dinheiro. É definida por amor, por presença, por escolha. E nós escolhemos ela, assim como ela escolheu a gente. Cristina também falou, e sua transformação era visível. Eu passei a vida inteira acreditando em regras rígidas, em divisões sociais, em lugares predeterminados. Mas essa mulher extraordinária me mostrou que o mundo pode ser diferente, que o amor não conhece barreiras, e que ser mãe não é sobre dar à luz, é sobre estar presente, sobre amar incondicionalmente. Marina, você me ensinou a ser uma mãe melhor. Obrigada. Marina não conseguiu fazer um discurso. Ela apenas abraçou cada um deles chorando de felicidade e agradeceu por aquela chance improvável de reconstruir sua vida. Os anos que se seguiram foram de crescimento, de desafios, mas principalmente de amor. Marina voltou a estudar, incentivada por Roberto, e se formou em pedagogia. Ela começou a trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, levando para elas o mesmo amor que havia oferecido a Sofia. Sofia cresceu forte, saudável, equilibrada. Ela tinha 2 mães agora, e amava as duas de formas diferentes, mas igualmente profundas. Cristina havia mudado, tornando-se mais presente, mais carinhosa, mais aberta. E Marina havia encontrado não apenas uma família, mas um lar verdadeiro. Jéssica e Clara também se tornaram parte daquele núcleo familiar estendido. Roberto ajudou Jéssica a conseguir um emprego melhor, e ela conseguiu mudar para uma casa decente. As 2 irmãs permaneceram unidas, e Marina nunca esqueceu de onde veio. Dona Irene continuou trabalhando na casa por alguns anos, até que Roberto e Cristina insistiram que ela se aposentasse com uma pensão generosa. Ela foi, mas visitava sempre, orgulhosa de ter testemunhado aquela transformação impossível. Uma tarde, 10 anos depois daquele primeiro dia em que Marina cruzou o portão como empregada, ela estava sentada no jardim observando Sofia, agora uma adolescente de 15 anos, ler um livro debaixo de uma árvore. Roberto se sentou ao seu lado. "Você está pensando em quê?" perguntou ele. Marina sorriu. "Estou pensando em como a vida é estranha. Como um momento pode mudar tudo. Se eu não tivesse aquele tipo sanguíneo raro, se eu não tivesse aceitado fazer aquela transfusão, nada disso teria acontecido." Roberto balançou a cabeça. "Eu acredito que algumas coisas são destino, Marina. Você estava exatamente onde precisava estar, no momento exato em que precisava estar. E graças a isso, você salvou muito mais do que a vida da Sofia. Você salvou esta família inteira." Marina olhou para aquele homem que havia sido seu patrão, depois seu algoz e finalmente seu pai adotivo. E ela viu bondade, crescimento, transformação. "Eu também fui salva", disse ela, "por vocês, por esta família." Sofia olhou para cima do livro e viu os 2 conversando. Ela sorriu e acenou, e Marina acenou de volta, o coração cheio de um amor tão grande que parecia impossível de conter. Porque no final, eles todos haviam aprendido a lição mais importante. O amor não tem fronteiras, não conhece classes sociais, não se importa com dinheiro ou status. O amor simplesmente existe, puro e verdadeiro, e transforma tudo que toca. Marina havia entrado naquela casa como empregada invisível. E havia se tornado filha, irmã, amiga, salvadora. Havia se tornado essencial, havia se tornado amada. E aquela casa, que começou fria e triste, havia se transformado num lar verdadeiro. Um lugar onde o que importava não era o mármore nos pisos ou o ouro nos lustres. O que importava eram as pessoas dentro dela, unidos não por obrigação ou convenção, mas por escolha e amor genuíno. Anos mais tarde, quando Marina se casou e teve seus próprios filhos, Sofia foi sua madrinha. E quando Sofia se formou na faculdade, foi Marina quem estava na primeira fila, chorando de orgulho. As 2 mulheres haviam criado um vínculo que nem o tempo nem a distância poderiam quebrar. Cristina também havia mudado profundamente. Ela se envolveu em projetos sociais, ajudando outras famílias em situação de vulnerabilidade. E sempre dizia que foi Marina quem abriu seus olhos para o mundo real, para as pessoas reais, para o amor real. Roberto, por sua vez,
Nunca esqueceu daquela viagem até a periferia, daquele dia em que viu de perto a realidade de Marina. E aquela experiência mudou não apenas sua vida familiar, mas também suas decisões de negócios. Ele passou a investir em projetos sociais, a criar oportunidades para pessoas como Marina, pessoas que apenas precisavam de uma chance. E tudo isso começou com uma doação de sangue, com um ato de bondade desinteressada, com uma jovem humilde que tinha nas veias algo raro, mas que tinha no coração algo ainda mais precioso, a capacidade de amar sem medir, sem esperar nada em troca, sem se importar com as diferenças que o mundo insiste em criar. Marina havia provado que a verdadeira riqueza não estava nos cofres ou nas mansões. Estava na capacidade de reconhecer o valor humano, de escolher o amor sobre o preconceito, de entender que família é construída com presença, cuidado e entrega genuína. E quando ela olhava para trás, para todo o caminho percorrido, Marina sabia que não mudaria nada. Cada dor, cada lágrima, cada momento difícil havia valido a pena, porque havia levado até ali, até aquele lugar de paz, de amor, de pertencimento. A doação de sangue salvou uma vida naquele hospital frio, mas a doação diária de amor, paciência e dedicação salvou muito mais. Salvou uma família inteira. Salvou uma menina da escuridão. Salvou um casamento à beira do colapso. Salvou uma mulher do preconceito e da frieza. E salvou uma jovem humilde da invisibilidade, dando a ela não apenas um nome, mas uma história de amor, superação e transformação que seria contada por gerações. E assim, naquela mansão em São Paulo, onde tudo começou com dor e desespero, agora reinava a felicidade verdadeira. A felicidade que vem de ter feito as escolhas certas, mesmo quando eram as mais difíceis. A felicidade que vem de ter aberto o coração para o impossível. A felicidade que vem de ter entendido finalmente que o amor é a única coisa que realmente importa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Sofia, Roberto e Cristina tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e transformação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a coragem de Marina, a mudança de Cristina, o amor incondicional entre Marina e Sofia. Compartilhe suas emoções conosco. Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre o valor das nossas escolhas e sobre o poder transformador do amor. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com seus sentimentos e te fazer acreditar que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor sempre encontra um caminho. Até breve.